Paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Aqui quem vos fala é a missionária Simone Noronha com a live Bom Dia com o Espírito Santo. Estamos aqui no propósito Efraim. E o chamou Efraim, e Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Deus nos honra, né, irmãos, nos tempos de guerra, nos tempos de prova. Deus se mostra em nossas vidas. Sei que tem bastante irmãos já dormindo ainda, mas sei que ao longo da live os irmãos vão entrando aí, compartilhando, abençoando esse projeto. E sei que Deus tem realizado grandes coisas, né? Através dessa live, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar em nome de Jesus sua casa, sua família, seus filhos. Que o Espírito Santo venha abrir porta, restaurar, curar, fortalecer, edificar e abençoar grandemente a sua casa. Em nome de Jesus. Quero orar sempre que nós iniciamos com a oração que Jesus ensinou aos discípulos, Pai Nosso. E sei que o nosso Deus nessa manhã irá fazer grandes coisas em nome de Jesus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de Ti é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, nesta manhã eu entro em Tua presença, ó Rei da glória, louvando e exaltando o Teu nome. Ó Pai, é no nome de Jesus que eu rogo a Ti, através dessa oração, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Que nesta manhã os Teus ouvidos se inclinam à oração dessa live, ó Pai, e o Teu Espírito Santo venha a operar grandemente. Ó Pai, o Senhor é o Deus que levanta, fortalece e edifica aqueles que temem o Seu nome. O Senhor é o Deus que exalta e é o Deus que abate também. Senhor, o Senhor abate os soberbos, arrogantes, mas os humildes o Senhor eleva e exalta. Ó Pai, há tempo e propósito debaixo dos céus e da terra. Vem nesta manhã de madrugada abençoar o Teu povo na terra, as nações, os povos, as vidas, que sabe, meu Pai, que o Senhor é o Deus poderoso. Nós servimos um Deus que cura, que liberta, que transforma e que não mudou e não vai mudar. Espírito Santo de Deus, venha nesta manhã revelar palavra, revelar mistério, revelar poder. Senhor, os segredos que o homem não conhece, os segredos ocultos que o Senhor revela. Vem nesta noite, raço e canta nesta manhã, fazer grandes coisas em nosso meio, ó Pai, porque o Senhor é Deus que revela o oculto, o profundo, o escondido, ó Pai. Vem nesta manhã, Espírito Santo de Deus, revelar o poder, a grandeza do Teu nome. Tudo seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Vem abrir portas que estão fechadas. Vem fechar as portas que estão abertas e que são portas de destruição, portas de morte, portas que o diabo abriu para destruir esse lar, esta família. Senhor, repreenda os portais malignos e abre os portais celestiais. Senhor, envia anjos na terra para guerrear e para operar maravilha. Ó Pai, em nome de Jesus, eu creio no Teu mistério, eu creio no poder das Tuas mãos. Venha nos abençoar, venha nos edificar, venha renovar as nossas forças, ó Senhor. Que nesse dia a Tua mão esteja estendida para a minha casa, para os meus filhos. Quero apresentar a Bianca, Pai, que está internada.
E ontem nós fomos ali visitá-la, Pai, no hospital. Sei que o Senhor tem cuidado dos meus filhos, da minha vida e vai continuar cuidando. Senhor, venha repreender nesta madrugada, nesta manhãzinha, neste abrir da aurora. Venha repreender os demônios, as forças ocultas, forças malignas, que atuam para destruir a saúde do teu povo, a saúde das tuas filhas. Pai, visita o teu povo na face da terra. Repreenda, meu Pai, a força contrária. Vem, Espírito Santo de Deus, jogar por terra tudo que não te agrada e tudo que não provém de ti. Ó Pai, vem abençoar, meu Deus, o teu povo, teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, irmã Cida, que está com câncer, nossa irmã Lourdes, meu Pai, a nossa irmã Nessiane, dá vitória a essas famílias, essas vidas. Repreenda, meu Pai, a fúria do inferno. Cobre com o teu sangue, com o teu manto. Meu Pai, nos dá sabedoria e discernimento espiritual. Ó Deus, que nesta live o teu Espírito Santo possa estar manifestando a sua glória, revelando os teus mistérios, ó Pai, para a honra e glória de teu nome. Vem nesta manhã, meu Pai, visitar aqueles que estão desesperados, aqueles que estão, aleluia, sem ânimo, sem força, ó Deus querido. Vem nesta manhã, papai, jogar por terra todo embaraço. Vem, Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, usar a minha vida como o Senhor assim deseja, como o Senhor assim quer. Pai, não como nós queremos falar ou agir, mas é através do teu Espírito Santo. Venha tocar, meu Pai, nos lares, nas famílias. Pai, que em nome de Jesus, nesta manhã, todo mal, Senhor, seja repreendido, toda fúria, toda obra maligna, tudo que tem vindo para destruir esta família, essa casa, tudo que tem vindo, aleluia, para desfazer a comunhão, Deus, o amor, a graça sobre esta família, sobre este casal, meu Pai, que tem brigado, que tem estado, meu Pai, em grandes conflitos, mas nesta manhã arranca, meu Deus, no nome de Jesus que eu te peço, Yahvé, opera dentro deste lar, opera dentro desta casa, repreenda esse demônio, repreenda essa entidade maligna, Espírito de Deus, curar as doenças malignas, venha tocar, meu Pai, em cada enfermidade, em nome do Senhor Jesus, venha curar, em nome do Senhor Jesus, venha fazer sinais e maravilha, venha nesta manhã de oração, de couvre, anassi, andorebidai, vem ministrar sobre a minha vida, racaço e nerrévia, sobre a minha casa, sobre a minha família, ou de camacera, a cada canto deste Brasil, a cada canto desta nação que estecomachear, que há um crente de joelho, que há um crente orando, que há um crente falando, Senhor, contigo. Vem nesta madrugada, camachai, restaurar aqueles que estão um dia, que estiverem de pé e fazendo a sua obra e hoje pararam, hoje deixaram pelas coisas desse mundo, mas em nome do Senhor Jesus, traz o filho pródigo, levanta, meu Pai, os caídos nesta manhã, fortalece os fracos, edifica a casa, meu Pai, remacharabacaia séria, não há enfermidade que o Senhor não cure, não há enfermidade que o Senhor não levante, não há enfermo que o Senhor não ponha de pé para a glória de teu nome. Quando o Senhor tem propósito, Pai, o Senhor cura, quando o Senhor tem propósito, o Senhor levanta, quando o Senhor tem propósito, o Senhor põe de pé para a glória do teu nome. Eu quero apresentar, meu Pai, nesta manhã a causa do Daniel ali em Goiânia. Jesus, entra aí, dá uma resposta, dá uma solução nesta situação. Não há doença, não há praga, não há mal que prevaleça no nome poderoso de Jesus. Que nessa manhã, meu Pai, o Senhor põe um ponto final nisso, faz uma obra. Deus, dá resposta, dá discernimento espiritual. Deus, que Ele vai a buscar, ajuda na medicina. Meu
meu Pai, entra com providência agora, faz um rebuliço, recamachai, repreendo o que é maligno, repreendo o que é espiritual, mas o que é mental, Jesus, dá o discernimento, dá a sabedoria para ele. Jesus, entra agora, levanta o meu sobrinho nesta manhã, põe ele de pé, porque ele é escolhido, Pai. Daniel é escolhido pelo Senhor, faz uma obra, Rakashmanahai Orebedeia, neste Kemenai Osori Amanai, vem tocar nos celeiros que estão vazios, vem dar providência, Senhor, nesta manhã, para o pai desempregado, para a mãe desempregada que está necessitado. Jesus, venha preparar tudo. Jesus, também eu apresento a minha viagem dia 13 agora de abril. Vamos estar em Tefé, fazendo a obra ali na Amazônia. Jesus, abençoa a pastora Marlene, as pastoras que vão conosco, as missionárias. Jesus, estaremos naquela terra. Teu nome vai ser glorificado, teu nome vai ser exaltado. Nós venhamos fazer a obra, ganhar muitas almas para o Senhor. Ó Pai, a obra é tua, agir é teu, Canaco, Tchou. Vem abrir as portas de missões, vem abrir as portas que estão a Manacaio, que o inimigo tem fechado. Jesus, o agir é teu, o trabalhar é teu, e eu estou em tuas mãos. E operando o Senhor, quem vai impedir? Operando o Senhor, quem vai impedir o teu agir? Ó Pai, eu creio, e eu sei que é e eu sei que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai querido, vem nesta madrugada, abrir o céu, me dá sabedoria, me capacita todos os dias, toma a direção da tarde, desperta o teu povo, faz a obra ali completa, o agir é teu, porque sei que o tempo é teu, a obra é tua e tudo está no controle de tuas mãos. Operando o Senhor nesta manhã, quem impedirá, meu Pai? Operando o Senhor, quem vai invalidar o teu nome? Repreenda, meu Pai, toda a fúria do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Fecha a boca do diabo, fecha a boca do leão. Ah, meu Pai, abata Satanás, abata, meu Pai, aquilo que não provém de ti, toda doença mandada, todo demônio mandado, quebra agora todo laço, toda feitiçaria maligna, todas as obras e hostes demoníacas, queima agora, Senhor, abate esse inimigo, neutraliza essa força que atua no mundo natural, repreenda, meu Pai, o que não provém de ti nesta manhã, operando o Senhor, Ekamachai, quem vai impedir? Jesus, entra nos lares, Jesus, entra nos hospitais, Jesus, visita os emprecatai, os indecaios, presidiários, Jesus, os orfanatos, asilo, Jesus, levanta-nos para fazer a sua obra, o teu ide, prepara banquete na terra, faz um rebuliço, meu Pai, teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado, teu nome seja bendito, Pai, nesta manhã, eu creio que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos resposta nesta live. Mostra a tua glória, vem salvar, vem curar, vem libertar. O agir é teu, o trabalhar é teu. Levanta um povo, levanta um exército de homens e mulheres de oração. Levanta teu povo na terra, no Brasil, fora do Brasil, em cada canto deste país, através dessa live, meu Pai. Venha levantar homens e mulheres com compromisso com o reino. Ó Espírito de Deus, nos levanta, traz avivamento à nação, traz avivamento a este Brasil, traz avivamento à Europa e os países do mundo decai, traz avivamento para a igreja. Pai, nós estamos como as loucas e as prudentes nesses últimos dias. A igreja está num sono muito grande da indolência, mas neste camarrai, acorda-nos, ó Pai, desperta-nos, ó Pai, para fazer a sua obra, para fazer o seu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu rogo a Ti pelas crianças dessa nação, eu rogo a Ti pelos jovens, meu Pai, liberta das drogas, das coisas que
Pai, destrói o corpo, destrói a alma. Deus, liberta dos vícios de álcool, desperta dos vícios malignos, ó Deus. Levanta os jovens para te adorar, levanta jovens para glorificar o teu nome. Deus, crianças que estão sendo aliciadas, meu Pai, repreenda nesta manhã a fúria do diabo e dá vitória a cada um de nós. Eu te louvo e te glorifico por mais um dia dessa live. Eu te louvo e te glorifico porque tu és o Deus que exalta no tempo da aflição, no tempo da rejeição, no tempo da angústia. O Senhor se levanta por aquele que não é mais que teme. E eu sei, Pai, que o milagre vai acontecer. Eu sei que o impossível vai acontecer porque o Senhor é Deus de milagre. Eu sei que essa porta que está fechada vai abrir. Eu sei que este lar que está destruído vai ser restaurado. Eu sei que esta vida que está nos vícios vai ser liberta. Eu sei que esta família que não é cristã, o Senhor vai trazer salvação à família do teu povo. Eu sei que este que está na rua, o Senhor vai trazer de volta. Eu sei que esse que está desaparecido vai aparecer e o teu nome vai ser glorificado. Eu sei de uma coisa, Pai, que operando o Senhor nesta manhã, quem vai impedir? Ninguém, papai. E Deus abençoe. Fica conosco nestes momentos. Que o teu Espírito Santo nos use para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia com o Espírito Santo. Aqui, missionária Simone Noronha, nós estamos no segundo dia do propósito e o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. E te convido para estar comigo na quarta-feira, na Rua Santo Ivo, 190, Adebrai, Jardim Poraporinha, num poderoso culto de tarde de libertação. Você que está aí desigrejado, você que não tem igreja, você que está em casa, você que está afastado, que há muito tempo não vai na casa do Senhor, você que está desanimado, triste, te convido para estar conosco neste culto poderoso de tarde de libertação. E você é o nosso convidado especial nesta manhã, em nome de Jesus. Também vamos estar aí com um grande seminário de psicologias, dia 2, 3 e 4 de julho, a partir das 19 horas. E você é o nosso convidado especial sobre o tema luto, uma dor emocional a ser vencida. Vamos estar falando ali desse assunto delicado, intenso, das dores emocionais que o luto pode desenvolver ao longo do processo e patologias como depressão, ansiedade, pânico e todo tipo de doença que o luto pode promover na vida de uma pessoa que se prolonga ao tempo dessa dor. E nós vamos estar discorrendo sobre esse tema. Vai estar conosco aí Dr. Diego Luz, falando do tema, né? Que esse tema é delicado e intenso. A doutora Kátia Cupian vai estar falando das dores emocionais que se desenvolvem. E eu vou estar discorrendo sobre vencendo o medo da morte. Vamos estar aí nesses 3 dias com conhecimento, para que o Espírito Santo possa nos instruir e compartilhar com todos vocês. E sei que Deus tem grandes coisas, tem feito grandes coisas nesse seminário, que é o 5º ano já que nós estamos com o projeto da Psicologia e Vida Cristã. E você é o nosso convidado, traga sua igreja, traga sua família, convida amigos, pessoas, e sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Hoje eu quero partilhar uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ontem à noite ali no ciclo de oração, que estávamos orando ali, a nossa igreja na sexta-feira. Você também, convido você para estar conosco ali a partir das 19h30 da noite, o ciclo de oração na sexta-feira, das 19h30 às 21 horas. E você é o nosso convidado especial, vem orar conosco, vem estar ali. Ontem foi uma bênção, Deus falou grandemente aos nossos corações. E ali o Senhor ministrou ao meu coração Juízes, capítulo 11. Quero partilhar com você essa mensagem, muito pouco falada, mas que o Espírito Santo venha falar grandemente nesta manhã ao meu e teu coração.
que diz assim: E era então Jefté, o Geatita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarão em casa de nosso pai, porque és filhos de uma prostituta. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de muitos dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Eu quero ficar até aqui no versículo 4 e vamos até o 5. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. Olha que história, né? Israel, ela foi liderada por grandes líderes, como Moisés, Josué, que foi um dos grandes estrategistas de guerra e levou Israel a vencer os seus inimigos e herdar a terra prometida. E após a morte de Josué, Deus levanta os juízes. E o primeiro juiz é Otiniel. Otiniel casa com Axa, filha de Caleb, e julga Israel por mais de 40 anos. E os juízes eram levantados para instruir Israel a não pecar contra Deus e a seguir os mandamentos do Senhor, porque Israel ela tem um regime teocrático, ou seja, Deus é o seu rei, Deus governa Israel. Mas aí Israel se rebela, Israel se corrompe, Israel levanta o rei, e o primeiro rei de Israel é Saul, como os irmãos já sabem. Saul é escolhido pelo povo, depois Deus escolhe Davi, né? Deus escolhe Davi, e Samuel nesse período é o juiz de Israel, e Samuel é o último juiz de Israel. Então aqui, Israel se corrompe novamente, Israel abandona as leis do Senhor, e Deus vai levantar Tola e Jair como juízes de Israel. E Tola julgou Israel 23 anos e morreu. E sepultaram ele na cidade de Same. E depois dele, Deus levanta aí o Gileadita, e ele vai julgar, né? Jair vai julgar Israel aí por 22 anos. E também Jair morre e vai ser sepultado aí em Camon. A Bíblia diz que quando esses juízes morrem, Israel se corrompe novamente a adorar os Balaíns. E Israel começa a fazer tudo de novo. Israel começa a fazer mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor se levanta com grande ira, porque Israel vai adorar os Balaíns, Astarote, os deuses da Síria, Deus de Sidom, de Moabe, de Amon, dos filisteus, e deixa o Senhor para servir esse tipo de deuses. Com isso, a ira do Senhor vai se acender contra Israel. E a Bíblia diz que Deus levanta os inimigos para oprimir Israel. E eles estavam ali no Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E os filhos de Amon passam, né, o Jordão e vai pelejar contra Judá, Benjamim, as tribos de Efraim.
De maneira que Israel ficou muito angustiado. Irmão, sabe o que é lindo de Deus? Que mesmo Israel desobedecendo ao Senhor, mesmo Israel não ouvindo a voz do Senhor, Deus nunca desistiu de Israel. Deus nunca se afastou de Israel. Israel que sempre se afastou do Senhor. Então ali, eles são oprimidos e as tribos vão ser oprimidas pelos amonitas. E ali o povo de Israel, então, clamam ao Senhor. E reconhece, ó Senhor, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a outros balaíns, a outros deuses. Então Israel, ela reconhece que pecou contra o Senhor. Então o Senhor disse para Israel: porventura, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, Deus vai falando dos povos a qual Deus abateu por amor de Israel. Os amalequitas, os moanitas, que vos oprimiram. Quanto a mim, clamaste e não vos livrei, eu então das suas mãos. Deus questiona o seu povo. Deus está dizendo: eu destruí todos os inimigos quando vocês me clamaram. Contudo, a ingratidão do povo de Israel foi deixar o Senhor para servir outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Aí Deus fala: por isso que eu não fiz mais nada por vocês, porque vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Quando vocês me clamaram, eu respondi. Eu vos livrei do inimigo. E agora vocês me pagam novamente adorando balaíns, adorando os deuses fenícios, os deuses dos filisteus, os deuses dos amorreus. E vocês andaram e escolheram adorar outros deuses. Que eles vos livre. Olha o que Deus falou para Israel. Agora vocês, que Deus, esses deuses aí que vocês adoram, que livrem vocês dos inimigos. Que livre vocês desse aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Faz-nos conforme tudo que te parecer bem aos teus olhos. Tão somente rogo que nos livre neste dia. E tiraram todos os deuses que estavam no meio do seu povo. Então aí o Senhor ouviu. E Israel diz: nós estamos angustiados, a nossa alma, por causa dessa situação, Senhor. E os filhos de Amon se colocaram no campo de Gileade. E Israel está ali no campo de Mispa. E os príncipes da cidade disseram: quem será o varão que vai pelejar contra os filhos de Amon e nos livrar de toda essa angústia, de todo esse sofrimento? Por mais que Deus fizesse pelo seu povo, Israel sempre foi muito ingrato com o Senhor. Israel sempre foi ingrata. A ingratidão de Israel entristecia o coração de Deus. Mas quando Israel clamava e se humilhava e reconhecia, aleluia, o seu pecado, Deus sempre levantava o libertador de seu povo. Agora Deus vai levantar um filho de uma prostituta. Porque Jefté, ele era um varão valente e valoroso. Mas ele tinha essa origem.
A sua mãe era uma prostituta que o gerou. E Gileade casa com esta mulher. E ela deu filhos a Gileade. E quando eles estavam grandes, repeliram a Jefté e disseram: olha, você não vai herdar nada do nosso pai aqui não, porque você é filho dessa mulher. Você é filho de outra mulher. E eles começaram a oprimir Jefté. E a Bíblia diz que eles afugentaram, tentaram, matar Jefté. Jefté, ele foge para salvar a sua vida. E ele vai para a terra de Tobi. E homens levianos, ou seja, homens maus, se ajuntam com ele. E ali ele monta um exército com ele. Eu quero abrir um parênteses aqui. Aquele que tem chamado de liderança, não importa onde ele esteja, ele vai liderar. Sabe o que Deus está me revelando aqui nesta manhã? Não importa onde você esteja, com quem você esteja. Aquele que tem o chamado de liderar, lidera. O dom que Deus deu, ninguém tira. Deus vai fazer alguém reconhecer a sua liderança, a minha liderança. Deus vai fazer alguém reconhecer o chamado que Deus tem na sua vida e na minha vida. Labarca, chora, mãe. Já estou sentindo, meus irmãos, a presença do Senhor. Não importa quem é que está com você, em que ambiente você está. Deus está dizendo: você vai liderar. Aquilo que Deus colocar na minha mão, na tua mão, com excelência vamos liderar. Porque não estamos sozinhos, temos a presença do Espírito Santo conosco. Aquele que foi chamado para liderar, lidera, não é liderado. E dois líderes no mesmo ambiente não lidera. Orebai, Katai. A liderança, o dom, a capacidade que Deus te deu, me deu, ao tempo Deus vai amadurecer a cada dia mais, gradativamente mais. E vamos, aleluia, crescer espiritualmente com Deus. Porque crescimento espiritual, como eu falei ontem, é um processo contínuo de amadurecimento da fé, é contínuo. E isso vai nos aproximando cada vez mais do Senhor. E Jefté era temente a Deus. Jefté era temente ao Senhor. E Jefté significa Deus abrirá, aleluia, ô Espírito Santo, ou Deus libertará. O nome Jefté significa Deus abrirá, ou Deus libertará. E ele foi juiz de Israel durante 6 anos. Durante 6 anos, Jefté liderou Israel. Agora ele está na terra de Tobi, seus irmãos estão oprimidos pelos amonitas, o inimigo está vencendo, o inimigo está destruindo todos os campos, o inimigo está fazendo destruição, está trazendo destruição para Israel. Agora o povo está questionando quem nós vamos chamar para liderar para essa guerra. Quem será aquele que vai nos levar à vitória?
E Jefité está na terra de Judá e Tobi faz parte de uma das cidades de Judá, da terra de Judá. Aliás, a terra de Israel em Tobi. E Jefité, os filhos de Amon vão pelejar contra Israel, aliás, na terra de Tobi. E Jefité é escolhido pelos anciões que vão buscar ele nessa terra. E eles vão lá e falam: vem, Jefité, põe-se por cabeça para combatermos contra os filhos de Amon. Aí Jefité fala para os anciões de Israel: porventura vocês não me repelissem, não me expulsassem da casa de meu pai? Porque, pois agora vocês vêm a mim quando estáis em aperto? Olha o que ele está questionando. Eu estava lá, vocês me expulsaram, vocês me humilharam, quiseram me matar. Agora vocês vêm porque agora vocês estão em aperto e vocês querem que eu venha guerrear as guerras de vocês? E aí os anciãos vão falar para ele: é por isso mesmo, Jefité, que venha combater os filhos de Amon e seja a cabeça dos moradores de Gileade. Aí Jefité disse lá para os anciãos: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vou ser cabeça de vocês, eu vou liderar vocês. Aí os anciãos disseram: o Senhor seja testemunho, Jefité, diante de mim, então eu vos serei cabeça. E disse os anciãos: e faremos tudo conforme a palavra, e o Senhor é testemunha de nós. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, né? E foi por cabeça sobre Israel. E Jefité falou todas essas palavras perante o Senhor em Mispa. Então Jefité enviou mensageiro aos filhos de Israel, aos filhos de Amon, aliás, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a pelejar contra a minha terra. Eu quero abrir um parênteses aqui. E o chamou Efraim, e Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha o que Deus está fazendo com Jefté. Jefté está sendo honrado aonde ele foi desprezado, humilhado, rejeitado. E não foi os de fora que rejeitou Jefté, foi os de dentro. Foi os próprios irmãos dele. Assim como José, que eu preguei ontem, que o rejeitou, o ciúme, a inveja. Mas, aleluia, Jefté também foi levado para outra terra, fora da sua família, porque os irmãos não aceitaram, porque ele era filho de uma prostituta. Mas, porém, Jefté era valente e varão valoroso. Ele era valente e valoroso. E Deus via o coração de Jefté, porque Jefté não se corrompeu. Jefté estava íntegro às leis de Deus. Então Jefté, ele vai pelejar pela casa de Israel, pelo povo de Israel. Vai lutar pelo povo de Gileade. E o Senhor vai guerrear as guerras do seu povo através do juiz Jefté.
Ele manda mensagem para o rei amonita, que há entre mim e ti, que venha pelejar contra a minha terra. Deus sempre vai levantar alguém num tempo de crise. Deus sempre vai pôr alguém num tempo de crise. Deus vai levantar alguém para guerrear as guerras do seu povo. É no tempo de crise que vemos verdadeiramente aqueles que são guerreiros, aqueles que são escolhidos por Deus. Porque é no tempo da crise, é no tempo das suas angústias, é no tempo das minhas angústias, que verdadeiramente vemos quem somos e quem estão, e quem são, aliás, os que estão à nossa volta. Hoje, muitos não querem mais pelejar as guerras daqueles que um dia desprezaram o Senhor. Mas Jefité, ele não olhou para isso. Ele se levantou e ele foi guerrear a guerra daqueles que um dia o desprezou, o humilhou. E quantas vezes, aleluia, Deus faz assim conosco. Um dia aquele que nos humilhou, que nos rejeitou, que nos desprezou. Muitas vezes Deus nos leva dentro do lar dele para orar por ele, para chorar as causas dele, para que o Senhor seja glorificado, aleluia, na minha vida e na sua vida. É assim que o Senhor faz na vida daquele que é escolhido, na vida daquele que é rejeitado, na vida daquele que é humilhado, na vida daquele que é desprezado. Deus faz reconhecer que Ele é Senhor na minha vida e na sua vida. Oh, recamachai. Deus não se esquece, meu irmão, da promessa que te fez e que me fez. Deus não esquece, Hamarikanai. Pode o homem esquecer daquilo que prometeu, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e coloca no Senhor a sua confiança. Aleluia! O homem, ele pode voltar atrás, mas o Senhor, quando ele fala, ele não volta, porque ele não é filho do homem para se arrepender, nem filho do homem para voltar atrás. Porque ele vela, aleluia, na sua palavra para se cumprir nesta manhã. Deus está falando, é tempo da exaltação, é tempo da honra, é tempo de Deus vir Ekamanaia, é tempo de Deus mostrar a liderança, é tempo de Deus se revelar em mim, em você na terra. Porque assim como José, tudo que José colocava a mão, Rabai Kotianaia, Deus prosperava, Deus abençoava. Tudo aquilo que José colocava na presença de Deus e ele colocava as mãos dele, Deus colocava a mão em cima e prosperou o Egito com grande riqueza e bonança num tempo de crise. Oh, Rakamacheia, é assim, aleluia, que Deus vai fazer na vida de vocês, na minha vida. Deus vai se revelar no tempo de Kamayochai, porque há tempo e propósito para tudo debaixo do céu e da terra. Então agora o tempo do desprezo passou, o tempo da humilhação passou, o tempo da rejeição passou. Agora é o tempo da exaltação, é o tempo da honra, é o tempo de Deus se revelar quem é Ele na minha vida e na sua vida. Oh, Rakamachorianda. O verbo grego no original é patar, que significa abrir. Deus vai abrir os olhos, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir porta, Deus vai abrir, manai se tunecai, Deus fará coisas gloriosas, para que o nome dele, aleluia, seja glorificado na minha vida e na sua vida. Patar, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir olhos fechados, ouvidos
cauterizados. Deus vai abrir nesta manhã, candoia, caminho no meio do deserto. Deus vai abrir fonte no deserto. Ora, camasséria, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia. E quando Ele manda esse recado para o rei de Amon, Ele manda outro recado para Jefté e diz: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Toma paz, pois agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté de Israel, não tomou nem a terra, nem os moabitas, nem os filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Gades. Aleluia! E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edonitas, dizendo: deixe-me passar pela tua terra. Porém o rei Edonita não deu ouvido e enviou também os Amonitas, a qual também não quis, e assim Israel ficou em Gades. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edonitas e dos Amonitas, e veio ao nascente do sol dos Moabitas, e alojou da além do Amon, porém não entraram nos limites de Moabe, porque Amon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensagem ao rei Sion, rei dos amorreus, rei dos Zebom, e disse: deixa-me passar pela tua terra ao meu lugar. Porém Sion não quis, fiou-se a ele aos limites e ajuntou o seu povo. E Israel teve que acampar em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu Sion com todo o seu povo na mão de Israel. E feriram a Israel e tomou por herança a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. Moisés só pediu para passar. Moisés não ia tocar no povo. Eu quero atravessar para chegar do outro lado. E os reis não permitiram. E aí Israel pelejou contra os reis amonitas. E ali Israel venceu os inimigos. E assim o Senhor deu a Israel e desapossou os amorreus o que possuía. E ali Jefté vai dizendo para o rei amorreu: não possuía tu aquela terra em que Quemós, teus deuses, depossou diante de ti? Assim possuiremos tudo quanto o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Agora, pois, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? E quanto Israel habitou 300 anos em Hebom, e nas suas vilas, em Aoré, nas vilas, em todas as cidades que estão longe de Amon, porque não recuperastes naquele tempo? Jefté está questionando o rei de amorreu. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usa mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Olha que coisa linda. Jefté conhecia a história de Israel, conhecia a história de seu povo, as guerras que Josué guerreou, as guerras que Moisés, aliás, guerreou. Conhecia a história de Israel. Mas também, aleluia, o rei amonita, ele não deu ouvido para Jefté.
Aí o Espírito do Senhor vem sobre Jefté e atravessou ele em Gileade de Manassés. E ele vai reunindo, aleluia, e Jefté foi tomado por Deus. E naquele momento onde ele está tomado pelo Espírito do Senhor, o Senhor aposta da vida de Jefté. Jefté vai fazer um voto ao Senhor. E ele diz: se tão somente, Senhor, tu me der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecei em holocausto para ti. Quero abrir um parênteses aqui nesta manhã, oh aleluia. Jefté fez um voto impulsivo. Jefté abriu a boca impulsivamente. Foi o voto mais amargo que ele fez na vida dele. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã? Guarda o teu pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus, Eclesiástico 5. Inclina mais a ouvir a voz do teu Deus do que fazer sacrifício de tolo, fazer voto que você não pode cumprir. Olha o que Deus está falando. Inclina mais a ouvir a voz do Senhor do que fazer voto de tolo e sacrifício. Quantos crentes embaraçados, porque fez voto, falou para Deus que ia fazer e não cumpriu. Falou que ia abençoar a obra e não abençoou. Falou que ia fazer aquilo e não fez. Isso é um perigo, irmã. Fazer voto e não cumprir. A Bíblia diz que o anjo ele vai lá colher o seu voto e levar até o Senhor. E quando você não cumpre esse voto, esse mesmo anjo vai irar contra mim e contra você. É bíblico, você pode ler lá em Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Inclina mais a ouvir do que fazer sacrifício ou voto de tolo. Crente que faz voto e não cumpre. Deus toca no seu coração e você não ouve, você não guarda, você não executa. Jefté estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Estava cheio do poder do Senhor. Porque Deus o capacitou para liderar Israel na guerra, na batalha. Mas aí ele abriu a boca e falou: aquilo que sair primeiro lá da minha porta, Senhor, eu vou te sacrificar para o Senhor. Vou dar para o Senhor como oferta. Como culto de gratidão, se o Senhor me dá esse povo todinho, esse inimigo todinho nas minhas mãos. Ele não soube. Ele não soube falar com o Senhor. Apressadamente ele fez um voto de tolo. Alguns historiadores dizem que havia muitos animais na sua casa. E, na verdade, o que ele achava que ia sair lá na porta da casa dele eram os cachorros, os animais que sempre o vinha de manhã ou à tarde, sei lá, vinha encontrar-se com ele. Mas nesse dia, para a infelicidade do voto, a sua casa ficava lá em Mispa. Quem é que sai na porta para encontrar ele depois da guerra, depois da batalha? Sua filha.
sua única filha. Ele não tinha outros filhos nem filhas, ele só tinha essa filha. Que vai sair de encontro com as suas moças, dançando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E quando ele viu que saiu a sua única filha, ele rasgou as suas vestes. Ah, filha minha, muito me abalaste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não poderei tornar atrás. Olha, quantos abrem a boca, topidamente, faz voto de tolo e não cumpre. Eu me lembro, irmão, uma vez, Deus está me fazendo lembrar isso há muitos anos. Estava desempregada. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, em 94, se eu não me engano. Cheguei aqui em São Paulo e estava desempregada. E nessa época eu era da Universal do Reino de Deus. E aí eu fiz um voto, falei assim, Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim, o meu primeiro salário, eu vou dar tudinho pro Senhor. Vou dar lá na sua casa. Deus é fiel, irmão. Porque quando ele fala que abre a porta, ele abre a porta. Se ele falar que fecha a porta, ele fecha a porta. Se ele falar que a porta ninguém abre, ninguém abre. Se ele falar que aquele que fechou ninguém fecha, é assim o nosso Deus. Duas semanas depois a porta se abriu. Comecei a trabalhar numa empresa aqui no Serraria, a Nishiden. Ela trabalhava com componentes de computador, de eletrônicos. E eu fazia uma peça, um terminal, muito difícil de fazer. E eu fazia esse terminal para ir para o Japão. E eu fazia esse terminal. O dia que eu não ia trabalhar, irmãos, esse material voltava tudo. Porque era uma peça minúscula e eu tinha que colar aquela peça, os terminais, e ter o maior cuidado para fazer aquela peça. E eu passei ali no teste de experiência e comecei a trabalhar nessa empresa. Uma empresa boa, meu primeiro emprego, carteira registrada, convênio, cesta básica, tudo de bom. Mas eu cumpri com o voto, irmão? Eu peguei o salário, a falta de sabedoria, que aí eu tinha que pagar aluguel, fazer despesa da casa, tinha compromissos, e eu esqueci dos compromissos. E aí abri a boca torpidamente, como Jefté fez. Só que aí, Deus é tão misericordioso, ainda deixou eu ficar lá 1 ano e 2 meses nessa empresa. 1 ano e 2 meses, Deus fechou a porta. Deus fechou essa porta e eu passei 5 anos no deserto. Você sabe o que é 5 anos no deserto? E aí, ó, o desespero. Senhor, por que a porta não abre? Senhor, por que tá desse jeito? Eu esqueci do voto, irmão. Mas Deus não esquece, não. Deus não esquece do que a gente fala com ele, não. A gente esquece. Mas ele não esquece o que sai da nossa boca, não. Aí um dia eu estava na igreja, aí eu já estava na assembleia. Aí Deus falou, sabe aquele voto? Eu não esqueci do voto, não. Você fez um voto e não cumpriu. Enquanto você não cumpriu o voto, as portas não vão se abrir. Enquanto você não cumpriu o voto, as bênçãos não vão te alcançar.
Porque você fez um voto comigo e eu sou fiel para cumprir o que eu falo com o meu povo. Então você tem que ser fiel o que falou comigo. Aí eu me lembro que eu fui em Diadema. Eu não me lembro o que eu fui fazer. Eu fui fazer algo no centro de Diadema e tinha uma agência lá pegando, contratando para uma empresa aqui no Serraria. Aí eu entrei, fiz a ficha, preenchi a ficha. A moça disse assim para mim, é só para um mês, viu? Eu falei, não tem problema. E ali eu entrei para trabalhar um mês na Indeplast. Era só um mês para cumprir lá, fechar um lote de material que estava atrasado. E ali, irmão, eu preenchi e a recrutadora, quando pegou minha ficha, ela falou assim, quem é Simone? Aí eu falei, sou eu. Ela falou assim, sua letra é muito bonita. E hoje minha letra tá tão feia, irmão. Minha letra era bonita naquela época. Não sei por que minha letra agora tá feia. E ali ela falou, que letra bonita. Sua letra é linda. Eu, obrigada. Você tá contratada. Pode ir lá. Aí me deu os documentos, eu fiz os exames de admissão e tudo, e comecei a trabalhar lá na Indeplast. E nós começamos a trabalhar lá no Retrac, fazendo lacre para Monange, para o shampoo da Monange. Comecei ali. Um serviço difícil, porque trabalhava com coisas quentes, né? Modelação quente, que a gente tinha que modelar aquele lacre para ficar perfeito para embalar o shampoo da Monange. E ali eu comecei a trabalhar e falei, Senhor, eu sei que é só um mês, mas eu vou cumprir o voto que eu estou devendo para o Senhor. E eu trabalhei um mês todinho. No 15 dias que eu estava dentro daquela empresa, o gerente era o Samuel, era um pastor da Batista. O Samuel me chamou e falou assim, Simone, vem cá. Aí eu fui lá. Ele me colocou numa máquina que fazia lacre para água, lacre de água. Aí ele pegou e falou assim para mim, você consegue operar essa máquina? Eu falei assim, Samuel, se você me explicar como faz, eu sou uma pessoa que eu aprendo observando. Se alguém me explicar, eu consigo sim. Ele, então, eu vou te colocar aqui. Aí me colocou lá. Quando ele me colocou, veio a menina, a Sandra, que era a encarregada da sessão, e ela me ensinou como ligava a máquina, como colocava material, e ali eu aprendi. Comecei e trabalhei. Trabalhei o dia todo. Naquele dia eu dei muita produção. Só sei que eu dei produção mais do que as meninas tudo da sessão. Não sei explicar, só sei que a produção e de qualidade, porque tinha o setor de qualidade, eles faziam avaliação do material, e a partir dessa avaliação que era embalar das caixas. E a menina do setor de inspeção de qualidade, ela nesse dia ela mandou uma pauta pro Samuel dizendo que em muitos anos na empresa, aquele material de água nunca foi tão bem selecionado e tão bem feito como esse que eu produzi naquele dia. E aí, meu Deus, aí eu não saí mais, irmão, das máquinas. E eu fiquei ali nas máquinas até fechar os 30 dias. E tinha nessa época 48 mulheres que tinham entrado conosco. E fechou o dia, aleluia, do encerramento do contrato da empresa.
E quando eu recebi o meu primeiro salário, Deus falou assim para mim, você vai doar esse dinheiro lá na Rei da Glória, que era uma igreja que tinha aqui na rua da minha casa. O Senhor falou assim, você vai levar lá e dar na mão do meu servo Júlio, que era o pastor finado, pastor Júlio. E eu peguei aquele dinheiro todinho, coloquei no envelope, fui lá na Rei da Glória, o pastor estava orando com as irmãs, cheguei e pus na mão dele. E ele estava orando e falando, Senhor, o aluguel está atrasado. Senhor, como é que nós vamos fazer? Senhor, dá providência. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, me dá a resposta. Irmão, o salário que eu recebi, naquela época, deu para a igreja pagar 5 meses de aluguel. 5 meses de aluguel. E o pastor Júlio chorava e glorificava a Deus, as irmãs. E ele glorificava, falava, minha filha, só Deus sabe, só o Senhor sabe que eu estava angustiado, com o aluguel da igreja atrasada. Vai dar para pagar 5 meses de aluguel. E tudo bem. No outro dia, era o dia de eu encerrar o meu contrato. Cheguei para trabalhar, eu trabalhava das 6 às 2 nessa época. Cheguei lá no setor e comecei a trabalhar, operar a máquina. E foi mandando, né? No fim do dia foi mandando as mulheres embora. Fulana, Bertano, Cicrano, passa o departamento pessoal. Fulana, Bertano, Cicrano, passa o departamento pessoal. E essas mulheres foi indo. Falei, Jesus, amém. Pelo menos eu cumpri meu voto. Pensando eu, irmã. Pensando eu, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E terminou o expediente do dia, deu 2 horas, o Samuel não me chamou. Ficou eu e a Marli, a irmã Marli, uma amiga. Aí quando deu 2h05, que eu estava arrumando minha mesa, ajeitando tudo para ir embora, pensando eu, vou passar no departamento pessoal e eles vão nos dispensar. Ele chegou e disse, Simone, você e a Marli passa lá no departamento pessoal e vê com a menina lá qual o documento que vocês precisam trazer, porque vocês serão efetivadas, a partir de hoje vocês é funcionária dessa empresa. Irmãos, eu não sabia como glorificar o Senhor naquele dia. Eu fiquei muda. Eu falei, mas o contrato não era só 30 dias? Aí o Samuel falou, era, mas vocês duas, nos 30 dias vocês trabalharam, fizeram todo o serviço com dedicação e amor. E por causa da dedicação de vocês e o comprometimento, a empresa pediu para contratar vocês duas. Porque vocês duas foram que mais fizeram os melhores materiais. Vocês trabalharam, vocês não enrolaram. Enquanto as outras estavam se enrolando, não queria fazer o serviço, vocês faziam o serviço com dedicação. Então a empresa achou por bem contratar vocês duas. Eu trabalhei nessa empresa mais de 8 anos, irmãos. Eu saí de lá porque a empresa foi embora para Pirassununga. E mesmo assim, o encarregado ainda me chamou para ir para Pirassununga. Eu falei que eu não queria ir, que a minha vida era aqui, meu marido trabalhando aqui. E eu fiquei naquela empresa por 8 anos. E o que eu quero partilhar nesse testemunho dessa manhã com você? Nós estamos falando de um Deus que honra aquele que honra ele. Porque mesmo Jefité sendo humilhado, pisado, sendo desprezado, ele foi guerrear as guerras do Senhor. Ele não foi guerrear a guerra do povo de Israel. Não. Ele foi guerrear as guerras do Senhor. Porque as vitórias dele, ele dedicava ao Senhor. E quando ele fez esse voto, foi um voto impulsivo. Foi um voto no calor da emoção.
O que Deus está falando comigo e com você nesta manhã? Não abra a tua boca para falar aquilo para Deus que você não pode cumprir. Seja sábio no que você está falando com o Senhor. E outra, Deus está falando que tem pessoas aqui que fez voto e não cumpriu. Cumpra o voto que você fez com Deus. Seja fiel com o Senhor. Pague os seus votos. Sabe por que às vezes muitas pessoas passam luta financeira, problemas familiares, porque fazem votos e não cumprem. Cumpra o voto que você fez com Deus. E quando saiu a filha dele, ele se angustiou, ele ficou desesperado. Ele ficou tão desesperado que ele rasgou as roupas dele em sinal de humildade, de humilhação. E ali ele vai falar para ela, olha filha, o pai abriu a boca ao Senhor. Ela diz, o Senhor abriu a boca para o Senhor. Faz de mim como saiu da tua boca. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon. Olha essa moça. Olha, Senhor, olha, pai. Faz o que o Senhor falou. Se o Senhor falou que ia me sacrificar, que era para sacrificar, vai ter que cumprir o que o Senhor falou. Aí ela fala pro pai dela, mas olha, pai, só me deixa fazer uma coisa. Me deixa chorar 2 meses. Lá nos montes. E chorarei a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele fala, vai filha, eu deixo você ir, vai lá, se purifica, fala com o Senhor, chora pelos montes. E no fim de 2 meses você torna. E ela desceu. E ele cumpriu o voto. Que ele voltou ao Senhor. E ela não conheceu varão. E daqui que vem o costume de Israel. Ou seja, as filhas de Israel, elas iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté. E elas fazem essa penalização, essa peregrinação por 4 dias. Aqui vem esse costume. A santidade, a pureza. Nós estamos falando nessa manhã sobre o Deus que fez José crescer na terra da aflição. Deus fez Jefté crescer na terra da rejeição. Eu quero fechar essa live nesta manhã dizendo para você, não abra a tua boca para fazer um voto que você não possa cumprir. Alguns historiadores dizem que ele não cumpriu esse voto, porque Deus não aceitava sacrifícios humanos. Quem fazia os sacrifícios humanos eram os povos pagãos, né? Os amonitas, os filisteus, esses povos que Israel adorava seus deuses. Alguns acreditam que ele não sacrificou a sua filha. Porque como Deus não aceitava sacrifícios humanos, e outros dizem que ele executou aquilo que ele votou ao Senhor. Ora xaramakatarama. Não abra a tua boca para fazer sacrifício de tolo, para fazer voto de tolo. O Senhor está incomodando o Espírito Santo nesta manhã.
Seja sábia naquilo que você fala com o Senhor. Seja sábia naquilo que você apresenta ao Senhor. Porque ainda que seja pequeno o seu voto, tem que cumprir. Seja ele de natureza que for. Alai tchorecamarracia. Que nós possamos a cada dia fazer a vontade do Senhor, independente daquilo que recebemos do Senhor. O que devemos oferecer a Deus é gratidão, irmãos. Gratidão. Gratidão é o que Deus requer de nós nesta manhã, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E Jefté era grato ao Senhor. Ele não pagou o mal com o mal. Não, ele podia ter falado para os anciões de Israel, não, eu não vou guerrear as guerras de vocês, agora se virem. Vocês me humilharam, vocês pisaram em mim, vocês me expulsaram, me maltrataram, quase me mataram. Agora vocês vêm querer que eu venha liderar vocês. Olha o que Deus faz. Deus faz aqueles que nos humilham, nos rejeita, reconhecer o potencial que nós temos. Sabe o que Deus está falando? Eu vou fazer alguém reconhecer o seu chamado. Eu vou fazer alguém reconhecer que eu estou na sua vida. Eu vou fazer alguém reconhecer que você foi chamada para liderar. Que eu fui chamado para liderar. Mas continua na humildade, na simplicidade. Quando Deus te elevar aonde Ele quer te colocar e me colocar, nós temos que continuar sendo mansos e humildes de coração, como Jesus falou. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Para encontrar descanso para as almas, seja humilde, seja manso, seja simples de coração. Que nós possamos nessa manhã, aleluia, estar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus não paga o mal com o mal. Crente magoado, crente com ódio, crente com ressentimento, crente tocando a ceia com picuinha. Não, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, a Bíblia diz, pega 2 testemunhas, vai lá e conversa com ela. Se retrate com esta pessoa. Se ela te magoou, se ela te feriu, perdoa ela. Faz o bem para ela. Não paga o mal com o mal. Hoje os crentes estão numa situação que precisa de transformação espiritual. Como eu falei ontem, nós temos que sair desse modo do tecnon, da criança imatura, do bebezinho que precisa do carinho, que precisa da atenção e todo tempo, quero atenção, quero elogio. Não, nós temos que ser os filhos maduros. Filhos maduros nós precisamos nos tornar na presença de Deus. E essa maturidade, ela é um estado, né, de desenvolvimento completo, ou seja, isso é gradativo, é todo dia, é mental, é físico, é espiritual, é emocional, que permite, né, nós agirmos com prudência e responsabilidade. E assim foi Jefté. Jefté optou pagar pelo bem. E ele lutou e venceu o rei de Amon e julgou Israel durante 6 anos. Durante 6 anos ele julgou Israel. Que nesta manhã você possa compreender o posicionamento, o chamado que você tem, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se você acha que não tem capacidade, Deus capacita. Mas não rejeita aquilo que Deus tem a colocar nas tuas mãos. Não rejeita aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Aleluia! Muitos estão rejeitando aquilo que Deus está colocando na mão. Não quero, não vou fazer, porque o pastor não reconhece, não sei o quê. Irmãos, nós não temos reconhecimento humano. Nosso reconhecimento, nosso galardão
vem do céu. Nós trabalhamos para o reino, não para o homem. Eu vou repetir, nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para o reino. E nele não há falta, nele não há dolo. Alabai, calacheia. A recompensa virá, mas não abre mão daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Ele nos capacita. E ele vai nos capacitar. E ele vai nos honrar. E ele vai mostrar para aqueles que um dia duvidou, para aqueles que um dia rejeitou, para aqueles que um dia maltratou, reconhecer, vai fazer precisar de mim e de você. Vai fazer reconhecer que o Senhor é conosco. Assim como fizeram com Jefté. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo sábado. Que nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa fortalecer teu coração com essa palavra. Que o Espírito Santo venha te restituir, te fortalecer, te edificar, te levantar para a glória do nome de Jesus. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone Noronha que vos fala. Te convido para estar comigo quarta-feira num grande culto de tarde de libertação, Rua Santo Ivo 190, Adebrais Jardim, Piraporinha, às 14 horas. Essa quarta-feira vai estar conosco aí pastora Laine, vai ser bênção do céu, mulher de Deus, profeta do Senhor. Deus revela, Deus mostra na palavra, revela profundo, oculto e escondido. E você é o meu convidado especial. Deus abençoe a vossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amanhã vamos estar aqui às 6 horas, né? Eu começo às 5h40 orando. Inicio às 6 horas a live com a palavra. Que o Espírito Santo amanhã venha, aleluia, fechar esse propósito dessa semana. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Cícera aí. Aleluia, em Hortolândia. Nossa irmã Nilza em Minas. Deus abençoe, varoa do Senhor. Nossa irmã Anita aqui em São Paulo. Que Deus abençoe todos os irmãos que participaram nesta manhã, que estão comigo nessa live de 3 dias. Bom dia com o Espírito Santo. É sexta, sábado e domingo a partir das 6 horas da manhã. Louvado seja Deus, mas eu inicio às 5h40 com a oração de guerra, a oração de impacto, para Deus, né, fortalecer, abençoar sua casa, sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu final de semana, esse sábado, que o Espírito Santo, aleluia, possa fazer grandes coisas aí na sua casa, na sua família, que o Espírito Santo possa te fortalecer no teu ministério, que você possa cumprir os votos do Senhor, que você possa se levantar como cabeça, porque o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar em encerramento dessa live nessa manhã, da palavra que o Senhor nos deu. Deus abençoe a todos os irmãos, compartilhe, nos ajude aí na nossa página, se inscreva lá, para que nós possamos transmitir, louvado seja Deus, daqui a um tempo, né, pelo YouTube aí, que seja ao vivo, em nome de Jesus, os projetos da psicologia, os cultos, que a gente possa, né, fazer um canal aí, Deus abençoar, chegar aí aos 4 cantos da terra. Roga as irmãs para orar. Não esqueça de mim, ore por mim, meus irmãos. Vamos estar viajando para Tefé, dia 13 de abril. Aí vamos estar na Amazônia fazendo missões. Rogo vocês as orações. Quem também quiser abençoar aí o projeto de missões da Amazônia, nosso Pix é 266-592-84850. Quiser abençoar com oferta, uma cesta básica, o valor de uma cesta básica, para nós abençoarmos lá em Tefé, porque não temos como levar, né, irmãos? Então, se os irmãos quiserem nos abençoar, em nome de Jesus, o nosso Pix é 266-592-84850. Quiser ajudar nessa obra missionária aí, para a gente abençoar o povo de Tefé, deixa Deus usar a tua vida aí, deixa o Espírito Santo usar teu coração e sei que Deus vai fazer grandes coisas aí na sua vida, amém? Deus abençoe, eu quero orar com a oração nesta manhã de encerramento, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E também em breve, né, vamos estar indo para a África, assim que o Senhor preparar e direcionar, tudo está sendo direcionado para nós irmos para Moçambique, ficar um tempo.
Que o Senhor venha preparar também a viagem da África, em nome de Jesus. Acredito eu que vai ser no próximo ano, e assim o Senhor, ou até esse ano, Deus é que sabe, tudo vai estar no tempo do Senhor, no agir do Senhor, e eu quero estar sempre na vontade do Senhor. Agora é 100% para a obra missionária, e o Senhor já vem abrindo, né, as portas nessa manhã. Louvado seja Deus, né? Já viajamos aí para o Ceará em janeiro, Goiás em junho, e agora vamos para a Amazônia, e o Senhor está abrindo as portas, e eu creio, né, que o Senhor tem grandes obras. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus por essa manhã tão maravilhosa, essa manhã tão gloriosa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar por essa manhã, por essa live, por esse dia, qual o Senhor nos deu essa palavra, Senhor, essa palavra de reflexão, essa palavra de restauração, essa palavra de renovo. Pai, continua nos abençoando em nome de Jesus, continua fortalecendo a cada dia o seu povo na terra, que seja uma manhã de glória, uma manhã de bênção, Senhor, de livramento. Guarda teus filhos, Senhor, levanta teus filhos pelo poder da palavra, aviva a tua igreja, Senhor, que seja um tempo diferente, que nós possamos viver o sobrenatural, que nós possamos viver, meu Pai, a chama do primeiro amor todos os dias. Ó Pai, assim como Jefté, que lutou as guerras de Israel contra o povo de Amon. Senhor, levanta guerreiros para guerrear as guerras do Senhor. Independente do que viveu ou do que passou, o Senhor sempre nos leva naquele lugar para nos honrar, para crescermos espiritualmente. Pai, continua abençoando a terra, continua abençoando o povo. Meu Pai, repreendendo as forças malignas. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra todos os laços malignos, todas as obras malignas, todas as obras que têm vindo para destruir, para abater os teus filhos e filhas. Papai, abençoa cada um nesta manhã. Em nome de Jesus, eu louvo o teu nome, eu glorifico o teu nome e exalto nesta manhã. Ó Pai querido, continua conosco e nos abençoe dos altos céus, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Reforce o convite. Na quarta-feira, às 14 horas, Rua Santo Ivo 190, um poderoso culto de tarde de libertação. Essa quarta-feira vai estar conosco aí pastora Laine, profeta de Deus, mulher do céu. Vai estar aí trazendo uma palavra revelada do céu para a tua vida. Esteja conosco, traga alguém com você, você que está afastado, você que está aí sem igreja, venha estar conosco na quarta-feira às 14 horas, Rua Santo Ivo 190, Adebrai, Jardim Piraporinha, tarde de libertação. Aqui a live Bom Dia com o Espírito Santo, missionária Simone Noronha. Deus abençoe a sua vida. Também reforça o convite para o 5º seminário de Psicologia e Vida Cristã, que será realizados dia 2, 3 e 4 de julho, ali também na Rua Santo Ivo 190. Às 19 horas você é o nosso convidado, traga a sua igreja, traga pessoas, convide pessoas para estar conosco. Este ano o tema é luto, uma dor emocional a ser vencida. Vai estar conosco o doutor Diego, doutora Kátia Cupian, doutora Simone, que sou eu. Vamos estar discorrendo do tema luto, vamos estar falando das patologias, das dores emocionais, desse tema que é tão complexo e tão difícil de entender. E nós vamos estar ali discorrendo dentro da psicologia e escatologia bíblica, vamos estar falando sobre esse tema tão importante. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe todos os irmãos que esteve conosco. A live Bom Dia com o Espírito Santo começa às 6 horas da manhã. Louvado seja Deus. E amanhã vamos estar no encerramento. E o chamou Efraim. E Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Deus abençoe. Paz do Senhor. Ótimo final de semana, meus irmãos.